Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz a prefeitos que pode começar programa de vacinação em 20 de janeiro. Anvisa cobra novos documentos da Fiocruz e Butantan e prazo para aprovar vacinas pode ser estendido. Manaus urgente, capital entra em colapso com hospitais sem oxigênio e governador decreta toque de recolher. Por favor, pelo amor de Deus. Pesquisadores apontam que variante da Covid detectada no Amazonas é mais contagiosa. Reino Unido proíbe voos vindos do Brasil e outros 14 países. Brasil volta a ultrapassar as 1.100 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Ministério Público do Trabalho abre inquéritos para verificar processo de demissões da Ford. Mega Parque de Diversão, Disneylândia, vira grande posto de vacinação nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Amazonas enfrenta o momento mais crítico da pandemia de coronavírus. Os hospitais do estado não têm mais cilindros de oxigênio. Por causa do colapso no sistema de saúde causado pela doença, o governador Wilson Lima decretou o toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã. Um grito por socorro. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio e muita gente morrendo. O estoque de oxigênio do estado amazonense não está sendo suficiente para suprir a demanda de quem está internado. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade, pelo amor de Deus. Um colapso no sistema de saúde, onde os doentes têm que ser levados a hospitais de outros estados para tentar sobreviver. A média de óbitos no Brasil é de 98 por 100 mil habitantes, mas no estado do Amazonas chega a 142 por 100 mil habitantes. Nos últimos 7 dias, a média de mortes no estado aumentou 183%. Só a capital Manaus registrou o 4º recorde diário consecutivo de enterros. Foram 198 pessoas sepultadas ontem, 87 por Covid-19. Os cemitérios de todo o estado também estão lotados, tanto que o horário de funcionamento foi ampliado e câmaras frigoríficas instaladas. É o momento mais crítico da pandemia, segundo o governador Wilson Lima. De acordo com o coronel Franco Duarte, representante do Ministério da Saúde, o consumo de oxigênio por pacientes de leitos clínicos é uma das razões para o colapso do sistema de saúde e explica que o paciente que não está no leito de UTI é o que consome mais, porque ele fica ao lado do regulador de oxigênio e pode controlar o acesso, aumentando a demanda. Apesar da situação crítica, o secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que há leitos disponíveis no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no Newton Lins e em outras unidades, mas devido à falta de oxigênio, não foram ativados. E afirmou que o Ministério da Saúde, o governo do Amazonas e as Forças Armadas estão trabalhando no apoio logístico para a entrega de oxigênio para a rede estadual de saúde, com o transporte do gás de outros estados para o Amazonas. Na tentativa de frear a proliferação do vírus da Covid-19, o governador Wilson Lima anunciou medidas restritivas. O estado do Amazonas está tomando algumas providências relacionadas à questão do oxigênio. Nós já entramos com uma ação na Justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. E nós vamos ampliar algumas medidas de restrição. São medidas que são necessárias nesse momento,
São medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública, imprensa. Nós estamos numa operação de guerra. Os insumos, sobretudo a questão do oxigênio nas unidades, né, nas unidades hospitalares, hoje é o produto mais consumido, né, diante dessa pandemia que é a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse há pouco, ao lado de Jair Bolsonaro, durante uma transmissão nas redes sociais, que considera que Manaus entrou mesmo em colapso e destacou que o governo está se mobilizando para não deixar faltar oxigênio. Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde em Manaus. A fila para leitos ela cresce bastante, já estamos hoje com 480 pessoas na fila. E a realidade da diminuição na oferta de oxigênio não é a interrupção, senhores, é a diminuição na oferta de oxigênio. Todo o tratamento da Covid, ele é baseado em algum grau de oferta de oxigênio. Então, há uma redução da oferta e nós estamos priorizando esse oxigênio para atender as UTIs e trabalhando para entregar mais oxigênio. O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde realizou hoje uma reunião para analisar as novas variantes do coronavírus que preocupam autoridades em todo o mundo. Em vários países, a luta contra o aumento dos contágios se intensifica com confinamentos, toques de recolher e campanhas de vacinação. A variante da Covid-19 detectada no Japão com origem na Amazônia brasileira é muito provavelmente a mais contagiosa, como a britânica ou a sul-africana. A informação é do pesquisador Felipe Naveca, que lidera estudos sobre mutações de vírus no Amazonas. A descoberta de novas cepas do coronavírus ligou o sinal de alerta em todo o mundo. Após a identificação das variantes britânica e sul-africana, uma outra foi detectada no Japão com origem na Amazônia brasileira. Existe essa possibilidade, eu não posso garantir que isso já esteja ocorrendo, mas existe, por conta das mutações que ela apresentou. Na posição 484 e na posição 501, são mutações que já foram associadas com esse maior potencial de transmissão. Então, muito provavelmente, sim. A Organização Mundial da Saúde e o pesquisador estão em contato após o surgimento da nova variante para melhor avaliar seu comportamento, especialmente com o Brasil próximo de iniciar a vacinação contra a Covid-19. Na quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a campanha de imunização vai começar ainda em janeiro e por Manaus, considerada prioridade nacional. Eu participei hoje de uma reunião da OMS, onde justamente esse era um dos pontos de discussão. Até o momento, não existe nenhuma evidência de que nenhuma dessas linhagens prejudicaria a resposta vacinal. No entanto, o próprio pesquisador que apresentou isso comentou que a gente continua tendo que pesquisar porque a gente não sabe daqui para frente. O Amazonas vive um momento crítico da pandemia. O sistema de saúde da capital Manaus está à beira do colapso devido ao aumento exponencial de contágios e óbitos neste início de 2021. O fato é que ocorreu, e aí agora a gente precisa entender se essa variante carregando todas essas mutações é o que está predominando agora no Amazonas. De acordo com a OMS, a cepa amazonense é uma variante preocupante, devido à possibilidade de alterar a resposta imunológica em plena campanha de vacinação. E agora nós vamos conhecer novas histórias de pessoas que conseguiram vencer a Covid-19 com o apoio da fé. Quem conta e atualiza o placar da vida para a gente ao vivo é o repórter Anderson Nascimento, lá no Rio de Janeiro.
Anderson, você que é o portador das boas notícias, conta pra gente quem são os vitoriosos que enviaram seus relatos ao SOS da Fé de hoje. Uma ótima noite para você e a todos aí no estúdio. Quem são os vitoriosos que enviaram seus relatos ao SOS da Fé de hoje? Uma ótima noite para você e a todos aí no estúdio. Boa noite, Beatriz. Boa noite para vocês de casa. Quinta-feira chegou, depois dessas notícias que a gente vê o aumento, infelizmente, daqueles que foram atingidos, ou afetados pela Covid-19. Eu trago aqui aqueles que superaram, por intermédio da fé, a Covid-19. Estão curados. Olha, só para começar, eu já quero dizer que ontem nós encerramos o Placar da Vida com 23.100 pessoas. Hoje, os números subiram. Vamos para o primeiro caso da Elidiane Aragão. Ela é lá de Teresina, Piauí. Ela conta que a filha dela acabou contraindo o novo coronavírus, mas ela intercedeu e a filha está curada. Assim como a Arlene Braga, ela mandou para a gente aqui lá de São Félix do Xingu, no Pará. O filho da Arlene também contraiu o novo coronavírus, mas ela intercedeu junto ao missionário R.R. Soares e ele ficou curado. A terceira pessoa aqui veio lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É a Rose Souza. Ela contou que a nora também pegou a Covid. Mas ela intercedeu aqui no SOS da Fé e a nora também ficou liberta. Assim como a Aldade Lima, ela diz pra gente que tanto ela quanto o marido acabaram sendo acometidos pelo novo coronavírus, mas também estão libertos, estão livres, curados. Vamos para o placar, vamos para os números de hoje. Olha, só no programa de hoje, apresentado pelo missionário R.R. Soares, vamos dar uma olhada? Nós já temos aí 115 curados hoje, mais um total de 23.215 pessoas livres desse ranking aí da Covid-19. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Muito obrigado, Anderson. Depois desse momento que noticiamos Manaus, uma situação muito terrível, drástica, de colapso, como disse o ministro da Saúde, você vem com essa questão, um bálsamo para todos nós, falando de gente curada de verdade da Covid-19. Muito obrigado. Volte amanhã com mais notícias boas. Viu, Anderson? Um abraço. Boa noite. E a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 deve começar em todo o Brasil na semana que vem. Amanhã, um avião deixa o Brasil para buscar 2 milhões de doses da vacina na Índia. Mas o calendário de imunização ainda depende do aval da Anvisa para aprovar as vacinas que serão utilizadas no país. A Frente Nacional de Prefeitos disse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou o início da vacinação contra a Covid-19 para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã. A reunião foi realizada virtualmente nesta quinta-feira, com cerca de 130 prefeitos e secretários de saúde dos municípios. A previsão é que 2 milhões de doses da vacina de Oxford cheguem ao Brasil para a vacinação na próxima semana. O avião que buscará a carga na Índia deixa o Brasil nesta sexta-feira. O imunizante, produzido pela AstraZeneca, foi comprado pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação. Além dele, os prefeitos contam com mais 6 milhões de doses da Coronavac ainda para o início da campanha, conforme publicou o prefeito de Florianópolis. Segundo Jean Loureiro, o Ministério não definiu como as doses serão distribuídas entre os municípios, mas já é certo que a remessa enviada será para aplicação de 2 doses, já que o intervalo entre a primeira e a segunda deve ser de 2 semanas. Outras 354 milhões de vacinas já adquiridas pelo Ministério da Saúde devem ser distribuídas ao longo do ano, sendo 30 milhões para fevereiro e 80 milhões em abril. Mas todo esse calendário ainda depende do aval da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa 2 pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil: a Coronavac, do Butantan, e a vacina de Oxford, da Fiocruz. Neste domingo, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne com representantes das farmacêuticas e deve decidir se aprova ou não o uso das vacinas. A melhor vacina será aquela certificada pela Anvisa e disponibilizada para todo o povo. Nós vamos nos empenhar para tornar a cidade imune o mais rápido possível. A obrigação de imunizar o basal, que são os grupos prioritários, idosos e profissionais de saúde, quilombolas e indígenas, é do governo federal. Além da vacina, o Brasil já prepara outros insumos para a campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, 80 milhões de seringas e agulhas estão disponíveis nos estados.
Outros 100 milhões de unidades serão adquiridos pelo governo federal para distribuir aos municípios. Assim que tiver início, a vacinação atenderá primeiro os grupos prioritários, profissionais da saúde e idosos, depois pessoas com comorbidades. Inicialmente, outras categorias estavam incluídas na primeira fase de vacinação, mas o Ministério da Saúde refez a estratégia e excluiu, entre outros, profissionais da educação e forças de segurança pública. A medida ainda tenta ser revertida por alguns gestores. Eu fiz um pedido ao Ministério. A gente pediu para que os profissionais da educação básica eles possam ser inseridos no primeiro grupo de prioridade. A gente sabe que é fundamental garantir a segurança dos alunos, dos profissionais da educação, para a gente poder ter o quanto antes uma volta às aulas segura, tranquila. Isso é uma decisão que o Brasil tem que tomar enquanto país, pensando no futuro. A possibilidade de que empresas e indústrias comprem a vacina para imunizar os trabalhadores foi descartada pelo governo federal, segundo informou a Fiesp nesta quinta-feira, após reunião com membros do Ministério da Saúde e das Comunicações. Enquanto isso, mundo afora, mais de 17 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Entre elas, a goiana Vitória Gomes da Silva, de 20 anos. Morando há 1 ano e 3 meses na Europa, a jovem trabalha num lar de idosos localizado em Fátima e tomou a vacina da Pfizer nesta quinta-feira. Para mim é como levar uma injeção qualquer. Não estou sentindo nada, nenhum sintomas. Olha, como uma pessoa de uma classe média baixa, eu me sinto privilegiada de tomar uma vacina dessa, que eu penso assim, que se eu estivesse no Brasil, eu jamais teria a oportunidade de tomar uma vacina do Covid. Eu acho que é uma vacina como as outras, como de uma gripe, eu penso assim. A Anvisa cobrou hoje da Fiocruz e do Instituto Butantan a entrega de mais informações sobre as vacinas contra a Covid. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão faltando detalhes importantes para análise e a eventual autorização de uso emergencial do imunizante da AstraZeneca e da Sinovac. O prazo termina no próximo domingo e, segundo a Anvisa, poderá ser estendido. Os dois institutos informaram que vão providenciar toda a documentação. E a descoberta de uma nova cepa do coronavírus surgida no Brasil levou o Reino Unido a proibir hoje os voos da América Latina, Panamá e Portugal. As autoridades britânicas tentam evitar a chegada da variante ao país duramente afetado pela pandemia. A decisão foi tomada por causa dos laços estreitos desses países com o Brasil, onde uma nova cepa do coronavírus foi encontrada na Amazônia. O ministro dos Transportes, Grant Shapps, anunciou no Twitter que as chegadas dessas nações serão proibidas a partir de sexta-feira, em decorrência da evidência de uma nova variante no Brasil. O governo conservador de Boris Johnson estava sob pressão para restringir as viagens do sul do continente americano após a descoberta da nova cepa. A mutação originada na Amazônia brasileira foi detectada no Japão. A comunidade internacional está em alerta porque existe a suspeita de que essa variante possa alterar a resposta imunológica, reduzindo a eficácia das vacinas que já começaram a ser aplicadas em vários lugares do mundo. O Reino Unido é o país mais castigado da Europa pela pandemia, com quase 85 mil mortes confirmadas por Covid-19. Desde dezembro, quando foi descoberta uma nova cepa do vírus no sul da Inglaterra, os britânicos enfrentam uma onda incontrolável de contágios. Acredita-se que ela seja mais contagiosa do que as anteriores. A vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, demonstrou eficácia de 70% já após a aplicação da primeira dose, segundo afirmou Shui Costa Olmens, coordenadora dos ensaios clínicos do imunizante do Brasil. A vacina já foi aprovada para uso no Reino Unido, na Índia, no México, no Marrocos, na Argentina, no Equador e em El Salvador. Mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas. E o imunizante deve começar a ser aplicado na população brasileira na semana que vem. A Rússia deve enviar ao Brasil 150 milhões de doses da Sputnik. Um acordo assinado promete uma parte da produção da vacina para o primeiro trimestre. O acordo prevê que o Brasil vai receber da Rússia 150 milhões de doses da vacina contra a Covid Sputnik neste ano.
O anúncio foi feito pelo presidente do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev. O presidente da farmacêutica brasileira União Química, Fernando de Castro Marques, reforçou que as primeiras 10 milhões de doses da vacina russa devem chegar em solo brasileiro até março. Além disso, o Brasil já começou a produção da Sputnik. E com isso, a União Química também busca a autorização da Anvisa para o uso emergencial do imunizante russo no país, algo que a Argentina e Bolívia já fizeram. A delegação da farmacêutica brasileira vai aproveitar a viagem à Rússia para visitar os centros de produção da Sputnik. E veja a seguir, a produção industrial cresce em 10 regiões do país, segundo o IBGE. E ainda, Ministério Público do Trabalho abre inquéritos para verificar processo de demissões da Ford. Sobre a saída da Ford do Brasil, hoje o Ministério Público do Trabalho abriu 3 inquéritos para verificar se a montadora está respeitando os direitos dos trabalhadores demitidos. Na última segunda-feira, a Ford anunciou o fechamento das fábricas de Taubaté, no interior de São Paulo, Camaçari, na Bahia, e em Horizonte, no Ceará. A decisão da montadora causou manifestações de trabalhadores em frente às fábricas. Mas até agora não surgiram opções. Todas as autoridades governamentais envolvidas com o assunto estão em busca de alternativas para manter os empreendimentos com outros donos. As negociações prosseguem. O presidente Jair Bolsonaro disse que faltou à Ford dizer a verdade e que está deixando o Brasil por querer mais subsídios. Dados do Ministério da Economia provam que, nos últimos 10 anos, a União realmente concedeu nada menos do que 44 bilhões de reais em incentivos para a produção de veículos no Brasil. Mesmo assim, a Ford pediu 335 milhões de reais emprestados do BNDES e fez 30 contratos de financiamento indiretos. Nos últimos 6 anos, durante uma recessão doméstica prolongada e uma crise sanitária internacional, cortaram 1/3 da produção de veículos no Brasil. As multinacionais do setor injetaram mais de 367 bilhões de reais nas subsidiárias brasileiras. Enquanto não chega a um acordo nas concessionárias da Ford, o que mais está acontecendo nos últimos dias é o cancelamento de negócios. E quem fechou o contrato para comprar um carro está pedindo dinheiro de volta e sem qualquer negociação. E mais uma vez a produção industrial apresentou crescimento mensal. Segundo o IBGE, a maioria dos locais pesquisados de outubro para novembro teve resultados melhores que a média nacional. Em 10 dos 15 locais pesquisados, houve aumento na produção industrial no período. E o IBGE informou que 8 destas altas ficaram acima da média nacional e já superaram o patamar de fevereiro do ano passado, período anterior à pandemia do novo coronavírus. Amazonas, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os destaques nesta última análise foram para a Bahia, com crescimento de 4,9% na atividade industrial, o Rio Grande do Sul teve 3,8% e o Amazonas, 3,4%. Já as quedas mais acentuadas foram registradas no Pará, de 5,3%, e em Mato Grosso, com baixa de 4,3%. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai tentar até o ano que vem aumentar o limite de isenção do imposto de renda para R$ 3.000 por mês. Hoje, o desconto começa nos salários de R$ 1.903. A medida teria um efeito cascata e reduziria o tributo de outras faixas. O presidente lembrou que a intenção até o fim do mandato era isentar os rendimentos de R$ 5.000, mas a pandemia impediu. Ainda segundo Jair Bolsonaro, a situação vai melhorar. O desconto para a Previdência mudou. Desde o ano passado, quem ganha menos, paga menos e os salários mais altos têm reajuste. Pelo novo método de cálculo, a contribuição de quem recebe de um salário mínimo até R$ 7.000 por mês vai cair um pouco. Já o desconto em salários de mais do que R$ 7.000 vai aumentar. A
A diferença será anotada no próximo pagamento, que é referente a janeiro e atinge os empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. Pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vai ter uma versão digital. A nova modalidade vai ser aplicada para 96 mil candidatos de 95 municípios, uma pequena parcela dos quase 6 milhões de inscritos este ano. As provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que já foram previamente testados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Enem Digital vai ser aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, após as provas impressas, que estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. Nesta quinta-feira, o PDT fechou acordo para apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco, do Democratas, para a presidência do Senado. O candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e preferido de Jair Bolsonaro, agora está com 46 votos declarados, 5 a mais que o necessário para vencer a disputa com Simone Tebet, do MDB, que por enquanto tem 29 votos. As conversas devem continuar até o início de fevereiro, quando deverá acontecer a eleição. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, Turquia inicia a campanha de imunização com a vacina Sinovac. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou uma lei prevendo a realização, pasmem os senhores e as senhoras, do carnaval fora de época no estado fluminense. O chefe do executivo estadual foi hoje às redes sociais dizer que o Carnario só acontecerá este ano com a população imunizada. E olha que no Rio de Janeiro os números não baixam em relação ao coronavírus. O texto original do projeto menciona que o objetivo é estimular o turismo no estado. A iniciativa prevê que a comemoração ocorra no meio do ano. Não há um detalhamento sobre a logística de segurança e, pior, também não há detalhes sobre a saúde do evento. O estado de Pernambuco decidiu proibir som ao vivo ou por meio de execução de mídias em bares, restaurantes, praias, boates e em qualquer outro lugar que possa provocar aglomerações. A medida, que entra em vigor amanhã, sexta-feira, foi tomada em razão do aumento do número de casos graves de coronavírus e de internações de pacientes com suspeita ou contaminados com a Covid-19. A Turquia começou a aplicar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac, a Coronavac, em profissionais de saúde. A doença que já matou mais de 23 mil pessoas no país. Mais um país começa a vacinar a população. Médicos e enfermeiras da Turquia arregaçam as mangas nesta quinta-feira, quando a nação de 83 milhões de pessoas iniciou a campanha para imunizar a população contra o coronavírus. Apesar dos dados conflitantes da eficácia, a vacina usada no país é a Sinovac da China. O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, recebeu a primeira injeção de Coronavac ao vivo na televisão. Para os profissionais da saúde, depois de um ano da pandemia e cerca de 23 mil mortes no país, a chegada da vacina foi um alívio. Como profissionais de saúde, estamos realmente felizes que esta vacina tenha chegado tão rapidamente. Temos lutado por muito tempo e estamos constantemente em risco. Então faremos mais esforços para obter anticorpos positivos e abordar nossos pacientes de uma forma mais saudável e cautelosa. Estou animada e muito feliz. Acho que essa é a maneira para nos livrarmos dessa doença. Estou um pouco emocionada, é claro, e ser uma das primeiras a tomar a vacina me deixou feliz. De acordo com o ministro da Saúde, a Turquia tem uma infraestrutura forte e mais de 120 mil profissionais da saúde já foram vacinados. A campanha de vacinação é administrada nacionalmente por meio de um sistema de agendamento online. Os estudos preliminares envolvendo mais de 7 mil voluntários na Turquia mostraram que a droga era 91,25% eficaz. Mas o ensaio maior no Brasil mostrou eficácia de 50,4%. E o terceiro, na Indonésia, apontou para uma taxa de sucesso de 65,3%. Os dados levantaram preocupações sobre a transparência dos fabricantes chineses.
E o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também foi vacinado nesta quinta-feira contra a Covid-19. A China anunciou hoje a primeira morte por Covid-19 em 8 meses. O óbito ocorreu na província de Hebei, onde o governo já confinou várias cidades. E uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem da Covid-19, chegou hoje à cidade chinesa de Wuhan. A visita é um tema delicado para a China, preocupada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia, que já causou 2 milhões de mortes no mundo. Prevista inicialmente para a semana passada, a viagem foi adiada por problemas nas autorizações de entrada necessárias. Os membros da equipe vão ter que respeitar uma quarentena de 2 semanas no território chinês. Em paralelo, a China anunciou esta semana a primeira morte por Covid-19 em 8 meses, enquanto o país tenta frear novos surtos com restrições impostas em diferentes regiões. A Europa precisa ser solidária com as vacinas, considerando que até agora 95% das doses foram usadas em apenas 10 países. O pedido foi feito nesta quinta-feira pela Direção Regional da Organização Mundial da Saúde, que também se mostrou preocupada com as novas cepas identificadas do coronavírus. Em uma coletiva de imprensa, o diretor para a região Europa da OMS, Hans Kluge, destacou os esforços da organização para que cada país obtenha vacinas contra o coronavírus, mas criticou a atual concentração constatada. 95% das 23,5 milhões de doses de vacinas administradas em todo o mundo estão em 10 países. Segundo o site de análise de dados Our World in Data, são eles Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emirados Árabes Unidos, Itália, Rússia, Alemanha, Espanha e Canadá. Não podemos permitir que nenhum país ou comunidade fique sem atenção. De acordo com o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, em pouco mais de um mês, cerca de 28 milhões de doses foram injetadas em 46 países. O surgimento de novas cepas do vírus ligou o sinal de alerta, especialmente as variantes detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. A maior preocupação é com o impacto sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados e com a possível redução na eficácia das vacinas. Estados Unidos e China se tornaram os 2 primeiros países a ultrapassar a marca de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, aponta levantamento do projeto Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. Mais de 32 milhões e 600 mil doses foram administradas em todo o mundo até quarta-feira. E as 2 maiores economias do planeta lideram a vacinação até o momento. A maioria dos profissionais de saúde que contraíram a Covid-19 estão protegidos contra uma nova infecção por um período de pelo menos 5 meses. De acordo com os pesquisadores da Agência de Saúde Pública Britânica Public Health England, 44 pessoas teriam sido reinfectadas com um novo coronavírus de 6.614 trabalhadores. O grupo pesquisado apresentou anticorpos no decorrer de um período de 5 meses, entre junho e novembro. Isso representa uma proteção de 83% em relação aos trabalhadores que não foram expostos ao vírus. O estudo foi publicado, mas ainda não foi revisado por pares da comunidade científica. Os pesquisadores alertam que, ainda que os anticorpos pareçam evitar um novo adoecimento pela Covid-19, os dados preliminares sugerem que alguns participantes carregam quantidades significativas do vírus e podem passá-los para outras pessoas. E você não pode perder daqui a pouco informações importantes da live do Missionário Soares. E a Disneylândia vira grande posto de vacinação nos Estados Unidos. A Disneylândia da Califórnia, nos Estados Unidos, reabriu as portas de uma forma bem diferente, depois de longos 10 meses fechada por causa da pandemia de Covid-19. O complexo se transformou em um mega centro de vacinação. A lenta vacinação no estado tem sido amplamente criticada, com uma das menores taxas de inoculação per capita do país.
Agora, as autoridades expandiram os critérios de administração da vacina para incluir todas as pessoas com mais de 65 anos de idade. O ano passado foi muito estressante e um pouco solitário. Então, eu gostaria de voltar ao normal. Espero que em um ano o mundo seja um pouco mais normal. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 384 mil mortes e pelo menos 23 milhões de casos de Covid-19. O centro de vacinação da Disneylândia planeja vacinar cerca de 7 mil pessoas por dia. Várias localidades da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos no começo da tarde desta quinta-feira, após um forte temporal atingir a cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Os bairros da zona norte da cidade foram os mais atingidos. A enchente chegou a invadir casas da região. Ao menos 6 pessoas ficaram ilhadas dentro de residências. Até o fim da tarde, o Corpo de Bombeiros havia recebido ao menos 20 chamados relacionados às enchentes da cidade. E ainda sobre a cidade de São Paulo, a capital paulista perdeu 11 milhões de reais da verba de combate às enchentes em 2021 em relação a 2020. A Prefeitura diz que entregou 10 novos piscinões e que até o final do mês de janeiro vai entrar em funcionamento o Piscinão Paciência, na zona norte da cidade. De acordo com os números da Secretaria Municipal da Fazenda, neste ano, o valor do orçamento é de 764 milhões de reais. E em 2020, foram disponibilizados 775 milhões. Em 2019, a Prefeitura de São Paulo disse que gastou mais de 681 milhões de reais em obras e serviços, como limpeza de córregos. Ainda este mês, entra em funcionamento o Piscinão Paciência, na Zona Norte. Segundo a gestão Bruno Covas, os novos reservatórios representam um aumento de 44% no número de equipamentos para a contenção da água das chuvas. Mas os problemas continuam. Apesar dos investimentos, as áreas que alagam são sempre as mesmas, como, por exemplo, a Marginal Tietê, o Vale do Anhangabaú e a Avenida 23 de Maio. E os moradores e comerciantes já sabem que terão prejuízos com a chegada da época de chuvas, como agora, no verão. Em agosto de 2019, a Prefeitura começou uma obra de 140 milhões de reais para diminuir as enchentes na bacia do Córrego Paciência. O piscinão deveria ser inaugurado em dezembro de 2020, mas a Secretaria de Obras disse que por causa da pandemia faltou aço no mercado e isso atrasou a obra. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras afirmou que em 2020, quando a Prefeitura gastou 64% da verba poucos dias antes da reeleição de Covas, retirou 215 mil toneladas de detritos dos córregos da cidade e que a atual gestão já entregou 10 novos piscinões e 4 pôlderes. E agora um momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Vamos ao ensinamento deste versículo com o missionário Soares. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quer dizer, não aceite nunca temer. Mas se tiver que temer, o negócio é muito sério, não tema, confie no Senhor. Você só pode ter uma coisa no seu coração. A positiva ou a negativa, a coisa que vem da luz ou das trevas. Então escolha sempre a luz, a positiva. No dia que eu temer, que eu tiver que temer, não tem jeito, não vou temer, eu vou confiar no Senhor. Quando você não teme, você está confiando, mas não é aquela confiança muito não, que você sabe que Deus faz e é verdade, o mal não pode tocar em você. Mas você agora, foi uma série de males, quando você viu, envolveu você, o que você faz? Vou confiar em Deus. Eu vou entrar na presença do Senhor e vou resolver essa situação. E Deus, então, vai lhe abençoar. Os filisteus tentaram mais de uma vez acabar com o rei Davi, mas não conseguiram. Estava todo mundo lá feliz, ele foi empossado, fizeram oração. Rei Davi, os filisteus vieram contra ti. Ele levantou na hora, pessoal, acabou a festa, vou me vestir como guerreiro. E perguntou a Deus, eu subo para enfrentá-los? O Senhor vai me dar eles na minha mão? Deus disse, pode subir que eu dou.
E Davi subiu. Lógico, estava com os homens dele. Ele tinha 600 homens escolhidadeiro que andavam com ele. E entraram lá, fizeram uma destruição no meio, a maioria dos filisteus fugiu, deixaram os ídolos dele. Davi, passa fogo nisso, não põe a mão nesse treco, não, que isso não presta. Isso é coisa do demônio. Joga na fogueira, jogaram na fogueira lá, ninguém carrega um para você que está carregando maldição. Tudo bem. Aí está tudo em paz. Não é que os filisteus se reagruparam e voltaram de novo? Rei Davi, voltaram, todos eles. Davi veste a roupa de guerreiro e pergunta, Deus, o que eu vou fazer? Igual da vez anterior? Não, dessa vez não. Você vai andar por trás deles, dar uma volta grande lá por aquelas amoreiras, aí você fica parado lá. Na hora que você ouvir um barulho de andadura, soldado andando sob as copas das árvores, é o sinal para você. Muito obrigado, senhor. E foi lá e acabou com eles. E agora a pergunta para o missionário responder. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Não, ninguém foi salvo, não. Davi não foi salvo, o Abraão não foi. Eles olhavam para o tempo que viria o Messias para salvar. Então, quando eles morriam, eles iam para um compartimento diferente. Lembra da parábola que Jesus contou do mendigo Lázaro, o leproso, e Abraão? E o rico? O Lázaro, o mendigo, ficava à porta da casa dele, tinha fé em Deus, era de Deus. Morreu e foi para o céu. Ainda não era o céu completamente, era o paraíso. E o rico morreu, que também era da igreja, e foi para o Hades, que é o inferno. Lá no mundo dos mortos tem a separação, Hades e paraíso. Tinha condição de um passar para o lado? Não, tinha um abismo. Mas lá eles conseguiram falar. Eu não sei como é que é a fala lá. E o rico tinha memória. Ele, quando viu, ele reconheceu, disse, Pai Abraão. E o Abraão respondeu, Pai Abraão, não estou aguentando esse tormento aqui. Aí viu Lázaro, ele lembrou do Lázaro. Pede ao Lázaro para molhar a ponta do dedo na água, dedo leproso, e refrescar a minha língua. E o Abraão disse, não dá. Tem um abismo entre nós, aqui não passa para lá nem de lá para cá. Não tem jeito. Então, Pai Abraão, manda alguém dos mortos ressuscitar para avisar os meus irmãos para não virem para cá, porque estou no mesmo pecado que eu estava e tal. Abraão disse, não há, tem Moisés, tem os profetas que ouçam a palavra de Deus. Ouçam-nos que ele falou, que é ouvir a palavra de Deus. Então, tem uma divisão. O único que atravessou essa divisão foi Jesus, porque quando ele morreu, ele desceu ao inferno. Ele estava com o nosso pecado, e o diabo bateu palma, agora temos conosco. Ele venceu o diabo, atravessou e chegou. Davi, Abraão, todo mundo esperando, venci, me acompanhe. Pronto, foram para o céu. E Jesus depois ressuscitou, mas fez para eles lá, e graças a Deus por tudo isso. E vamos à mensagem final do missionário Soares na live de hoje. Então põe no seu coração. O doutor me deu o diagnóstico, é o pior. Eu estou esperando. Não aceite isso. Não, o dia que eu tiver que temer, olha bem, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. É batalha. E você vai vencer em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.